Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Desejo uma feliz Páscoa a todos. E no encontro de hoje vamos falar um pouquinho sobre o tempo pascal. Nos nossos últimos encontros aí nesse último mês, estávamos falando sobre a Quaresma, o tempo de preparação para a Páscoa. Final de semana passado, domingo passado, nosso domingo de Páscoa, Cristo ressuscitou. E agora, esse tempo pascal, essa celebração da ressurreição de Jesus continua. Vamos acompanhar os passos dele após a sua ressurreição, ele encontrando com aqueles com quem ele convivia, quais foram suas reações. E vamos até a sua ascensão aos céus, que a gente vai saber um pouquinho mais sobre o que foi isso lá pra frente. Então, nesse tempo, nós temos os nossos evangelhos festivos e as primeiras leituras das missas vão ser tiradas do Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que também é um evangelista de Jesus, da Bíblia, que acompanhou aí um pouquinho a história de Jesus. Então, hoje, segundo domingo da Páscoa. Segundo domingo da Páscoa, que do primeiro ao segundo, durante esses 8 dias, chamamos da oitava de Páscoa. A Páscoa é a celebração mais importante do nosso ano litúrgico, a celebração mais importante para nós católicos. E, pela importância que ela tem, essa oitava da Páscoa, nós celebramos todos os dias a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Durante esses 8 dias se celebram a ressurreição de Jesus, até chegar ao segundo domingo da Páscoa, em que também é celebrado a festa da misericórdia divina, que foi instituída pelo Papa João Paulo II. E o que é misericórdia? A misericórdia é a manifestação do amor de Deus por nós. Um grande exemplo disso, o maior testemunho disso, é a entrega que Jesus se deu na cruz por nós. E o grande lema da festa da Divina Misericórdia é: Jesus, eu confio em vós. Deus mandou Jesus, seu Filho, né, para nos mostrar o amor que ele tem por nós e para nos mostrar que podemos e devemos confiar nele. Essa festa da misericórdia é um dia dedicado a salvar as almas dos pecadores, é um dia dedicado a aproximar os fiéis de Deus e da Igreja e a reforçar essa crença de que Jesus nos ama. Então, vou ler uma passagem de um salmo, do livro dos Salmos, para vocês que falam um pouquinho sobre isso. A Bíblia aqui, livro dos Salmos, versículo 117. Capítulo 117, versículo 1. Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Então, devemos ser misericordiosos com os outros, como Jesus foi conosco. Devemos amar o próximo. Jesus sempre fala isso pra gente. E agora a gente vai descobrir um pouquinho sobre o evangelho de hoje, que a Simone vai falar com a gente. Oi! Então, Aninha começou falando essa semana e eu agora vou falar para vocês o evangelho. Então, nós estamos no domingo pós a Páscoa, nas oitavas da Páscoa, no domingo da misericórdia, e a leitura de hoje é João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, por medo dos judeus. E Jesus entrou. Ele pôs-se ao lado deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, ele mostrou as mãos, que tinham os sinais dos pregos, o lado dele, que foi transfixado, e os discípulos então se alegraram ao verem Jesus. E Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio.
Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes serão retidos. Ele, nesse momento, ele deu aos discípulos o poder de perdoar ou não os pecados. Tomé, um discípulo chamado Dídimo, que era um dos 12, ele não estava quando Jesus veio. E os outros discípulos contaram: nós vimos Jesus, nós vimos o Senhor. Mas Tomé não acreditou. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão no lado de Jesus, eu não acreditarei. 8 dias depois, justamente nesse domingo, os discípulos estavam novamente reunidos, mas dessa vez Tomé estava com eles. E as portas estavam fechadas e Jesus entrou, pôs-se no meio deles e de novo falou: a paz esteja convosco. E chegou para Tomé e falou: vem aqui, Tomé, coloca a mão na minha mão, vê o buraco dos pregos, estende a sua mão e bota aqui no meu lado. E não sejas mais incrédulo, acredite, Tomé. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: você acreditou porque me viu. Felizes são aqueles que acreditam em mim sem ter visto. Ou seja, nós mesmos que não vimos Jesus e acreditamos, somos felizes. Jesus, nesse período, ele ia e voltava do céu. Ele ficou aqui conosco 40 dias. É esse período que a gente chama do período de Páscoa. Agora, vamos pegar o nosso livro, vamos abrir na página 98, no capítulo 23, e vamos ler juntos. Jesus vence a morte. Nosso querido Salvador ressuscitou, foi a alegria da Páscoa. Ele venceu a morte e ele está vivo. Jesus foi igual a todos os homens, menos em uma coisa. Ele foi igual a gente, mas a gente peca. E Jesus nunca pecou. Para nos fazer voltar ao Pai, ele libertou toda a humanidade por seu sacrifício perfeito. Qual foi o sacrifício perfeito de Jesus? Ele ter morrido como um cordeiro na cruz. E lembra da semana passada, quando a gente mostrou que as mulheres foram lá visitar o túmulo de Jesus e o anjo falou: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vocês estão procurando uma pessoa morta, mas ele está vivo. A ressurreição mostrou que Jesus pode vencer tudo, tudo mesmo. Ele é nosso Deus. Até a morte. Cristo já havia avisado aos seus amigos que tinha o poder de ressuscitar, mas para eles era difícil entender isso. Eles só acreditaram mesmo quando viram Jesus ressuscitado. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós acabamos de ler o evangelho de João, tratam da ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa. Vejamos como São Marcos narra o maior acontecimento da fé cristã. Aí aqui tem uma outra sugestão de leitura.
Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 10. Já pensou que surpresa? Que surpresa maravilhosa! Seus amigos puderam ver, falar, tocar, comer junto de Jesus. Diz a Bíblia que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Então, os discípulos começaram a se reunir em comunidades pequenas para fazer o que ele ensinou na Quinta-feira Santa, que era a partilha do pão e do vinho. A partilhar então essa alegria. Jesus ressuscitou e ficará para sempre conosco, conforme ele prometeu, porque ele está vivo. E quem se une a ele viverá também para sempre. Passados 40 dias da ressurreição, do domingo de Páscoa, Jesus subiu aos céus e prometeu que enviaria o Espírito Santo. Nós ainda vamos ter esse domingo, que é da ascensão de Jesus, mas só daqui a pouco. Então, de tarefa de casa, eu vou pedir para vocês que façam a página 100 do nosso livro e podem mandar uma foto. Quem não tiver, não se preocupe, eu vou mandar a foto e vocês podem fazer numa folha de papel, tá bom? Agora, vamos agradecer a Deus por termos passado esse período de Quaresma. Tivemos a festa da ressurreição, da Páscoa, estivemos com nossas famílias. Vamos agradecer a Deus esse grande presente que Ele deu a todos nós, a sua ressurreição e o perdão desses nossos pecados. Jesus é nosso Salvador. Vamos rezar junto uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou ensinar uma outra oração para vocês. O glória. A gente geralmente bota a cabeça para baixo e diz: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, assim como era no princípio e agora e sempre. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus.